Olá pessoal, hoje falaremos um pouco sobre orações coordenadas. Antes de tudo, vale ressaltar que um período composto se trata de um período com duas ou mais orações. Já no período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas, ou seja, podem ser entendidas individualmente sem alterar o significado. A forma como essas orações se conectam pode ser subdividida em dois grupos: orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. Orações assindéticas não são introduzidas por preposição, apenas são interligadas por pontuação, em especial a vírgula. Por exemplo, passou o carro defronte do hotel. O casal de velhos no gramado afastou-se rapidamente. Neste caso, os núcleos das orações são parou e afastou, conectados pela vírgula. Já as orações sindéticas são introduzidas por preposição, que indicam a relação que existe entre as duas orações. Por isso, podem ser classificadas como aditivas, explicativas, conclusivas, adversativas e alternativas. Por exemplo, talvez não tivesse sido suficientemente claro, mas o fato é simples. Nesse caso, os núcleos das orações são tivesse sido e é. Elas são ligadas pela conjunção mas, que tem sentido de adversidade entre as duas ideias propostas. A seguir, temos a classificação de alguns períodos compostos por coordenação. O primeiro exemplo é: ele pousou a mala no chão e pediu um apartamento. A primeira oração, ele pousou a mala no chão, é assindética, e a segunda, e pediu um apartamento, é uma coordenada sindética aditiva com o uso da conjunção e, que expressa adição. O segundo exemplo é: forçou o sorriso parental, disfarçando o espanto com uma cordialidade exagerada, mas o homem queria um apartamento. A primeira oração é assindética, forçou o sorriso parental. A segunda oração, disfarçando o espanto com uma cordialidade exagerada, também é assindética. E a terceira oração, mas o homem queria um apartamento, é uma oração coordenada sindética adversativa, com o uso da conjunção mas para expressar a adversidade. O terceiro exemplo é: nos hospitais ao menos havia uma esperança, a dos pacientes saírem curados, mas a doença da velhice era sem cura e com a agravante de piorar com o tempo. A primeira oração, nos hospitais ao menos havia uma esperança, é a assindética. A segunda também, a dos pacientes saírem curados. A terceira é uma oração sindética adversativa, mas a doença da velhice era sem cura, com o uso da conjunção mas para indicar a adversidade. E a quarta oração é uma oração sindética aditiva e com a agravante de piorar com o tempo, com o uso da conjunção e para expressar adição. O quarto exemplo é: a substituição nunca foi providenciada e nem se voltou a falar no assunto, mas seria mesmo preciso? A primeira oração, a substituição nunca foi providenciada, é uma oração assindética. A segunda oração também, e nem se voltou a falar no assunto. A terceira oração é uma oração sindética adversativa, mas seria mesmo preciso? O último exemplo é: era evidente o alívio dos hóspedes livres daquelas testemunhas geladas, captando-os em todos os ângulos. A primeira oração é assindética. Era evidente o alívio dos hóspedes livres daquelas testemunhas geladas. E a segunda, também, captando-os em todos os ângulos. As orações, portanto, não são ligadas por conjunção, e sim pela vírgula. Todos os trechos aqui usados como exemplo pertencem à história A Presença, parte da coletânea de contos da autora Lígia Fagundes Telles, Seminário dos Ratos. O conto é um exemplo perfeito do poder da literatura gótica, prendendo o leitor a cada palavra de um suspense muito bem construído. Convido todos a lerem a obra.